Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a revisão do simulado de geografia, tá? Segundo bimestre. Então, serão abordados no simulado os assuntos que trabalhamos anteriormente. Então, foi o que? Forma de relevo, né? Os agentes internos e externos. E vai cair também a água do planeta, tá? Então, a parte de hidrografia. Então, eu vou fazer aqui uma repaginada do que a gente já viu. Então, como se forma o relevo? O relevo, ele se origina e se transforma sob a interferência de dois tipos de agentes, os agentes internos e os agentes externos, os formadores, que são os internos, e os transformadores. Então, o que acontece? Os agentes internos, eles formam o relevo. Como? Através de movimentos internos, movimentos no núcleo da Terra, no interior da Terra, tá? Então, após estar pronto, formado aquele relevo, os agentes externos são responsáveis por transformar aquele relevo prontinho, tá? Vão transformar através de quê? De transportes de sedimentos, através da chuva, vai transportar sedimento e transformar aquele relevo através da chuva, do vento, através de elementos de intemperismo químico, físico, dos insetos. Então, toda essa parte externa que transforma o relevo, tá? Então, os agentes formadores do relevo, ainda continuando, existem dois: os endógenos, que acontece com o pessoal, os endógenos dentro, né? Dentro, e os exógenos fora. Então, os endógenos são aqueles que são os formadores do relevo. Então, os endógenos são responsáveis pela formação do relevo. Os agentes internos ou endógenos são processos estruturais que atuam no interior do planeta, tá? E também no exterior. O agente endógeno ou agente interno, ele vai acontecer através dos tectonismos, né, movimento das placas, do vulcanismo e dos abalos sísmicos, tá? Então, todo e qualquer movimento das placas tectônicas vai fazer com que se forme, né, e se dê a formação do relevo. Os agentes internos ou endógenos são processos que têm sua origem no interior da Terra, como o vulcanismo, o tectonismo e os abalos sísmicos, pessoal. Então, a erupção de vulcões, tá? Tectonismo, movimento das placas tectônicas, os terremotos, os tsunamis, tá? Então, tudo isso são reflexos, são definidos como agentes internos ou endógenos, tá? E aí eu trouxe o vulcanismo, que é uma atividade pela qual os materiais vindos do manto atingem a superfície, tá? E acabam formando aí rochas. Essa lava, ela vai se solidificar e formar rochas ígneas, tá? Um tipo de rocha ígnea, tá bom? Então, através das fendas, essa lava, esse magma, ele vai ser liberado através das fendas que existem na crosta terrestre, que são os vulcões, né? Então, esse formato do vulcão, ele vai se dando esse formato porque tem aquela fissura, aquela fenda na crosta terrestre, a lava é expelida, ela vai se solidificando e vai formando, dando esse formato para dando esse formato para aquele relevo, tá? Aquela formação que tem no vulcão. Então, a acumulação e consolidação da lava, ela é expelida pelos vulcões e pode dar origem às montanhas e às ilhas. Agente externo ou exógeno, tá? Externo, exógeno. O relevo terrestre encontra-se em permanente evolução, pois os agentes externos trabalham contínua e incessantemente, esculturando e modelando. Modelando a paisagem do relevo.
principais agentes externos são o intemperismo e a antropocidade. Que o intemperismo vai ter a ver, né, com o intemperismo físico, que é com vento, chuva. Temos vários tipos de intemperismo biológico, que são através dos animais, dos insetos. E o antropológico é o homem, né? O homem é responsável também, um dos maiores transformadores do relevo, né? Então, os agentes formadores do relevo, no geral, então, quem são esses agentes formadores do relevo? A água, né? O vento, os seres vivos e os eventos climáticos e meteorológicos, que são, né, os agentes endógenos. Então, aqui eu uni, resumidamente, todos os agentes, tanto os endógenos quanto os exógenos, internos ou externos. Então, os agentes internos e agentes externos. Então, falando de rochas, as rochas ígneas, elas são formadas pelos agentes internos, como são aquelas originadas em altas temperaturas a partir da solidificação do magma. Então, são as rochas que surgem através da erupção de um vulcão. Quando ele libera aquela lava, ela vai se solidificar e vai surgir a rocha ígnea. E ela é formada através de quê? De um agente interno. As rochas sedimentares são formadas pelos agentes externos. Então, vai ter a ver aí com o transporte de sedimentos, não é? Então, são aquelas rochas formadas pela deposição e compactação de diversos tipos de sedimentos ao longo dos milhões de anos. Então, são aquelas rochas que vai se desgastando, aquelas resquícios de uma determinada rocha, que aquele desgaste que ocorre através da chuva, através do vento, ele aquele sedimento vai ser depositado em algum lugar. Então, através da deposição daquele sedimento, ele vai se compactar e vai surgir aí as rochas e das rochas sedimentares. Aí tem as rochas metamórficas, que são formadas através dos agentes internos. Elas são formadas a partir da transformação de outras rochas já existentes. Aí trouxe aí 3 exemplos: as gneisses, a ardósia e a mármore, tá? Então, a gneiss, que é uma rocha metamórfica muito utilizada na construção civil, ela é originada a partir do granito, tá? Então, na rocha metamórfica, elas são rochas que se originam através de outras rochas, tá? Então, o gneiss, ele vai ser originado a partir do granito. A ardose, ela vai ser originada através do xisto, que também é uma rocha metamórfica. A ardose é outra rocha muito utilizada na construção civil, também de pisos, né, borda de piscina. Aí, continuando, a mármore, tipo de rocha metamórfica originada do calcário exposto a altas temperaturas e também a pressão, muito utilizado na produção de pias, bancadas. Então, o mármore que aí vocês têm em casa, ele é um tipo de rocha metamórfica, tá? Porque ele surgiu através de outra rocha, do calcário, tá? A hidrografia. Então, para começar falando de hidrografia, eu trouxe aqui a definição de várzea, né? Que é um tipo de vegetação característica da Amazônia, que ocorre ao longo dos rios e planícies inundáveis. Lá na Amazônia tem várias e várias planícies inundadas, tá? Então, o que são lagos de várzea? Como sendo aqueles oriundos da acumulação de aluviões fluviais são encontrados na Amazônia. Então, os lagos de várzea, seu principal local a ser encontrado é lá na Amazônia, tá, pessoal? Esse termo de aluvião, eu não sei o que é, então ele é designado a um depósito recente de sedimentos, tá? Onde vai se depositando ali através da água, dos ventos também, a areia, o cascalho, a lama vai se acumulando, e isso é chamado de lago de várzea, né? Vai ser chamado aí de aluviões, tá? Esse acúmulo de sedimentos são aluviões fluviais, tá bom?
Então, onde são encontrados os lagos de várzea? Na Amazônia, tá, pessoal? Então, a bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? Ela pode ser definida como o conjunto das terras drenadas ou percorrida por um rio principal e seus afluentes, ou como uma parte do relevo abastecida por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Estes últimos são pequenos rios que desaguam em rios intermediários, ou seja, afluentes, que desaguam no rio principal. Então, eu trouxe aí uma imagem que dá para perceber. Esses rios da lateral são rios, são afluentes ou subafluentes, tá? Então, cada um tem a função de um deságua no outro e todos no final vão desaguam no rio principal. Esse rio principal, ele deságua no mar, ou deságua num lago, ou numa gruta subterrânea, tá? Então, pode ter vários destinos. Mas uma bacia hidrográfica nada mais é de que nesse conjunto de terra que é drenado por um rio principal e também pelos seus afluentes. Geralmente, o rio principal é o maior rio que existe nessa porção do relevo. E é ele que dá nome para a bacia hidrográfica. Os rios que desaguam nele compõem todo o restante da hidrografia regional. Para distinguir ou separar uma bacia hidrográfica, se utiliza o limite entre os divisores da água. Então, vou pegar aqui minha canetinha. Deixa eu ver se ela ativa aqui. Olha, esse rio aqui é tido como o rio principal. Esse que está embaixo aí, tá? Do vale. Então, vai ser pego o maior de todos, é considerado o rio principal. A bacia, vamos fazer de conta que é a bacia do Rio São Francisco. Por quê? Leva esse nome porque esse rio São Francisco é o principal rio, o maior rio, em que todos os afluentes, olha pessoal, os afluentes desaguam nele, olha. Todos os afluentes desaguam nele. Os subafluentes são esses assim, olha, esses ramos, tá? Que vai desaguar nesse afluente. O afluente deságua no rio principal, que deságua no mar. O São Francisco, por exemplo, deságua no mar, tá? Olha aqui o outro que vai desaguar. E aqui são os afluentes e subafluentes. Para separar uma bacia hidrográfica, se utiliza o que? O limite. Que limite é esse? Aqui é um limite. Aqui é um limite. Aqui é um limite. Aqui, entendeu? Os encontros das águas são os limites. Bacia Amazônica e a Bacia do São Francisco são as bacias hidrográficas mais importantes do Brasil, tá? E elas são das mais importantes e elas são as que possuem aí o grande potencial de navegação, tá bom? Então, são as bacias hidrográficas brasileiras que são navegáveis ainda. Principais características da hidrografia brasileira. Possui o quê? Drenagem exorreica, predomínio de rios de planalto e predomínio de foz do tipo estuário. Então, eu trouxe aqui o tipo do exorreico, tá? O exorreico, pessoal, é quando a água deságua no mar. E o outro deságua em lagos, tá? Então, quando o rio ele vai aquele rio principal deságua lá no mar, ele é tido como, né, vai desaguar fora, lá no mar. Então, o exo é fora, né, exterior. Então, o rio Amazonas, o rio São Francisco, eles são rios. A maioria, na verdade, dos rios do Brasil são exorreicos, tá? E o endorreico são rios que não vai desaguar no mar, eles desaguam em um lago, por exemplo, tá bom?
reduzir a poluição dos rios? Investindo em mecanismos de reciclagem de água, utilizando água utilizada nos processos industriais. É uma das medidas, né? Então, outra medida é implementar obras de saneamento básico e construir estações de tratamento de esgoto. Por quê? Porque o esgoto doméstico e o esgoto industrial são os principais causadores da poluição das águas do planeta, tá? O que é preocupante sobre a água, sobre a questão falando da água, da importância? Então, olha, a água potável, além de não se repartir igualmente pela superfície terrestre, é um recurso que apresenta um ciclo natural renovável, mas exibe reservas limitadas. Então, a distribuição da água, vamos pegar como exemplo o nosso Brasil, que tem aqui várias regiões do Nordeste em que a distribuição de água é muito, muito escassa pela ausência de rios, de rios perenes, tá? É muito escassa e é um bem que ele não é renovável, ele é natural, renovável, mas ele é renovável, mas se usado de uma forma errada, futuramente ele vai ser muito mais escasso, tá? Outro ponto preocupante é que, além do aumento do seu consumo devido ao crescimento populacional das superfícies agrícolas irrigadas, intensifica-se a poluição dos mananciais, o que compromete as reservas hídricas do planeta. Então, existe uma exploração muito grande com as águas do nosso planeta, né? Aí com a parte da agricultura, com a irrigação de grandes fazendas. Aqui a nossa região é um exemplo disso. O nosso Rio de Ondas é bastante utilizado para irrigação. O Rio Grande também é bastante utilizado para irrigação na agricultura, tá? Agora a atividade de revisão. Vocês vão registrar no caderno a atividade, tá? Depois vão me enviar as questões e as respostas, tudo bonitinho. E vão ter até, olha, são 6 questões. E a questão 2 tem A, B, C e D. Lembrando que todas as respostas da atividade, todas estão no decorrer da aula. Estão nos meus slides. Então, respondam através dos slides, através da explicação, tá bom? Então, não esqueçam disso. As respostas estão aqui na aula, na revisão. Está até repetido, mas são 9 questões. Vai me entregar até o dia 26 de julho, tá? No domingo. Vocês têm, no caso aí de hoje, até domingo para responder essa atividade. Não se esqueçam e um beijo em cada um de vocês. Qualquer dúvida é só chamar a tia no privado. Beijão.